O tema da nossa live hoje é com quem casou-se Caim? Essa tem sido uma pergunta de muitas pessoas, não só no círculo evangélico, mas todos os cristãos. O espírita, eles se consideram cristão, os católicos são cristãos, os evangélicos são cristãos, mas não somente no círculo cristão, mas também em outras religiões que estudam a Bíblia, né? Fica essa indagação. Caim casou com quem? Quem foi a mulher de Caim? Haja visto que só existia Adão, Eva, Caim e Abel na terra. Então são temas interessantes que a gente gosta de debater, discutir e examinar à luz das Escrituras Sagradas. Meu querido amigo Diácono José Laércio, tá chegando aí. Um forte abraço, a paz do Senhor. Amém, homem de Deus. Seja bem-vindo aqui à nossa live. Deus te abençoe. Eu sei que você está num dia corrido hoje aí, né? Na empresa, na churrascaria, mas está tirando um tempinho para acompanhar aqui a gente. Muito obrigado, Dedé. Deus te abençoe. Então, pessoal, vai aí chamando mais gente, manda o link, convida as pessoas que são pessoas que gostam da Bíblia, que têm curiosidades bíblicas. E nós vamos hoje tentar aqui, né, trazer um pouco de luz para essas indagações que às vezes as pessoas têm com relação a certos pontos da Escritura Sagrada, que parece que nos deixam dúvida, né? Mas é aquilo que eu falei em uma das lives anterior, a Bíblia ela pode ter erro de tradução, mas não contradições. Meu querido irmão, meu amigo, Valber Melo China, está chegando na nossa live. Ele diz: a paz do Senhor, pastor Júnior. Feliz aniversário, parabéns, amigo. E pastor, obrigado, China. É verdade, hoje nós estamos aniversariando, completando mais um ano de vida, pela infinita misericórdia do Senhor, pela bondade do nosso Deus. Estamos chegando aí a 4.4. Olha que maravilha, rapaz. Passa rápido, viu? Meus primeiros passos na fé parece que foram ontem, China. Mas é assim, vida longa para todos nós, né? Glória a Deus. Gente, hoje a nossa live aqui vamos tratar de um tema com quem Caim casou. E aí, China? O que é que você acha? Bota aqui nos comentários. Caim casou com quem? Você que está chegando aí agora, né? Eita, tá em Guamaré, conheço Guamaré, a terra boa. Rapaz, quando eu trabalhava em Guamaré, eu gostava muito de comer os peixes aí, viu? Muito bom, muito bom. Então, gente, vamos lá? Vamos de assuntos bíblicos, com quem Caim casou. Vamos para o texto aqui no livro de Bereshit, o livro de Gênesis, na sua escrita original, Bereshit, que quer dizer início, começo. Manda um abraço pro meu sogro, seu José Oliveira e dona Isabel. Abraço aí para vocês, seu José Oliveira e dona Isabel. Rapaz, pode ter certeza, viu, seu José e dona Isabel, vocês têm um genro de ouro, uma pessoa maravilhosa que eu quero o maior bem a ele e a sua filha também, viu? Pode ter certeza disso, que a recíproca é verdadeira. Deus abençoe vocês grandemente. Gabriel, tá chegando aí também. Obrigado, Gabriel. E aí, pessoal, qual a opinião de vocês? Caim casou com quem? Deixa nos comentários aqui, porque eu vou ler o texto aqui em Gênesis, capítulo 4, versículo 17, diz assim, ó. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho, Enoque. A título de conhecimento, né, esse Enoque aqui, filho de Caim, ele
é o Enoque. E aí Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Meio-Joel, e Meio-Joel gerou a Metuzoel, e Metuzoel gerou a Lameque. Esse Enoque aqui, ele provavelmente não vai ser o Enoque que foi transladado. E Ada teve a Jubal, este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. E o nome de sua irmã era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também teve a Turbacaim. E disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouve a minha voz. Vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. Rapaz, o Lameque aqui se gabava de ter matado um jovem, né? Seguiu o mesmo caminho aí do seu pai, que era o Caim. E a Bíblia diz que Caim, ele era do maligno. Caim era do maligno, se tornou uma pessoa do maligno. A paz do Senhor, meu pastor, feliz aniversário. Deus te abençoe grandemente sua vida e da sua família. Obrigado, Cleginaldo, meu amigão. Você é uma bênção de Deus, viu? Gente, então vamos lá, vamos para a escritura. Vocês não estão respondendo. Cláudio Santos, seja bem-vindo. Com quem casou-se Caim? A Bíblia diz que Caim coabitou com a sua mulher, que concebeu e deu à luz a Enoque. É interessante nós observarmos nas primeiras páginas das Sagradas Escrituras, nós lemos que Adão e Eva, meus irmãos, depois de serem expulsos do jardim, eles tiveram 2 filhos, né? O mais velho sendo chamado Caim e o mais moço era Abel, como vocês sabem. O Fábio colocou Avan, a esposa. Mas quem era a esposa dele, Valber? Ele casou com quem? Tá certo? Deixa nos comentários aqui, que eu vou ler e vou interagir com vocês. Em seguida, nós vamos ter a narração da morte de Abel, né, que foi o primeiro homicídio na terra. Foi morto pelo seu próprio irmão, Caim. E a Bíblia diz que Caim desce para a terra de Nod, do lado oriental do jardim do Éden. A Bíblia diz que Avan era a esposa de Caim, certo? Mas a pergunta é, quem era a esposa dele? Era irmã, era tia, era prima? Era de outros povos? Entendeu, Valber? Os versos seguintes, meus irmãos, nós vamos falar da mulher de Caim e dos descendentes até a 6ª geração, tá? Muita gente lê essa história e julga achar até dificuldade para entender com quem foi que Caim achou e acha que não tem uma solução possível. E ao seu ver, o historiador quer que Caim estivesse casado antes de haver com quem casasse. Tipo, peraí, como é que ele casou, mas não tem com quem ele casasse? E ele casou com quem? Né? E aí nós vamos discutir aqui esse tema, vamos discutir aqui esses assuntos que aparentemente parecem ser obscuros e difíceis. Vamos lá, ó. Há somente 2 possibilidades aqui, tá bom? Primeiro, Caim casou-se com uma parente, irmã ou sobrinha, ou com uma estrangeira, descendente de outra raça. Essas são as 2 possibilidades, tá? Ou ele casou com uma parente, tipo uma irmã ou uma sobrinha, ou ele casou com uma mulher de outra raça, descendente de outra raça. Qual a opinião de vocês? Vai deixando aqui nos comentários. A segunda alternativa, por apresentar uma contradição insuperável da história sagrada, da origem da raça, né, da nossa raça, está fora de cogitação. Então, falar que ele casou com uma mulher de outra raça, de outros povos, isso aí está fora de cogitação, porque não tem
hum, cabimento nós pensarmos que existia já outros povos e outras raças de pessoas. Então, vamos descartar essa hipótese, né? Então, os que advogam essa possibilidade são os defensores da teoria do poligenismo. Essa teoria do poligenismo, eles afirmam que existiam vários casais no início do mundo. Não era só Adão e Eva, tá certo? Mas a Bíblia, meus irmãos, ela é categórica ao afirmar que existia um só casal, a saber, Adão e Eva, monogenismo. Então, essa questão do poligenismo aí, ela deve ser descartada, porque a própria Bíblia, que é a nossa regra de fé, de conduta cristã, é a palavra de Deus, é o nosso, a nossa bússola, é a nossa espada, é o nosso escudo, é a nossa luz, é a lâmpada para os nossos pés, enfim. A Escritura Sagrada, ela deixa bem claro que só existia um casal, Adão e Eva. Né? Então, essa ideia de poligenismo, ela não pode ser aceita por nós cristãos que temos a Bíblia como a nossa regra de fé e de conduta cristã. Tá? Agora, vamos ver então como podemos explicar a primeira hipótese. Qual é a primeira hipótese? Que Caim possa ter casado com uma irmã dele, certo? Ou com uma sobrinha dele. Damião Joaquim, meu xará. A paz do Senhor, reverendo pastor Júnior. Paz do Senhor, servo de Deus. Gente, compartilha aí, manda o link para as pessoas, chama e diz que nós estamos aqui no assunto bíblico, falando sobre o casamento de Caim, quem foi a esposa de Caim, com quem ele casou. Tá muito bacana aí essa live. E vai deixando os comentários aqui, pessoal. Vai deixando os comentários aí, que vai ser bom. O irmão Cleginaldo diz que Caim casou com uma irmã. É aquilo que nós estamos deduzindo aqui. Essa segunda hipótese, que Caim casou com uma mulher de outra raça, isso aí é descartada, porque a Bíblia ela é bem clara, plausível, peretória, de que só existia um único casal. Então, essa ideia do poligenismo, ela deve ser descartada. Tá? Agora, a Bíblia não fala em outros filhos nascidos a Adão e Eva, até depois de falar da mulher de Caim. Parece que houve muita gente no mundo naquele tempo. Né? Gênesis capítulo 4, versículos 14 ao 17, vai nos mostrar aí, né, que já existia muita gente no mundo naquele tempo. O casar-se com irmã, em primeiro lugar, é importante que prestemos atenção às seguintes significativos de fatos. Que não estão registrados os nomes das filhas de Adão e Eva, nem os das que nasceram dos seus filhos. Então, nós não vamos encontrar na Bíblia registro, né, dos nomes das filhas de Adão, nem os das que nasceram dos seus filhos, ou seja, dos seus netos. As netas de Adão, nós não vamos encontrar os nomes dessas pessoas. E que dos filhos de Adão e Eva, não encontramos mencionados senão os nomes de alguns, a saber, Caim e Abel, Sete. Caim pela sua atroz impiedade, maldade e extraordinária sabedoria da sua posteridade. Abel pela sua notável piedade, morte prematura. Sete por ser semelhante a Abel e predecessor da semente, ou seja, posteridade, prometido conforme Gênesis 3,15, isto é, do Messias, o Cristo. Sete aqui, ele é um ancestral de Cristo, de Jesus, tá? C, que Adão teve, além desses três, muitos mais filhos, tanto homens como mulheres, segundo consta no versículo 4 do capítulo 5, diz assim, vamos ler, vou ler para vocês. Ler para vocês. E foram os dias de Adão, Gênesis 5:4. Depois que gerou a Sete,
800 anos. E gerou filhos e filhas. Então, Adão viveu 930 anos, mas depois que ele gerou Sete, ele ainda viveu mais 800 anos e gerou filhos e filhas. Então, Adão não teve só Caim, Abel e Sete. A Bíblia diz aqui no capítulo 5, versículo de número 4, que ele gerou filhos e filhas. Ok? No versículo 1 do capítulo 4, não se diz que Caim foi o primogênito de Adão. Não diz. Capítulo 4, versículo 1, diz assim: conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, disse: alcancei do Senhor um varão. Então vamos lá. A Bíblia não diz que Caim foi o primogênito de Adão. Nem necessariamente supõe isso o texto. Ao contrário, é provável que Eva tivesse filhas antes do nascimento de Caim. Eu vou explicar por quê. Eu vou dizer por quê. Por quê? Provavelmente Eva teve filhas antes de Caim. E talvez fosse por isso que, considerando como um grande gozo a felicidade e o fato de dar à luz um filho, e exclamasse: alcancei do Senhor um homem. Olhe, o Valber diz, a resposta é: Caim casou com uma irmã dele. É isso aí, bacana o comentário de vocês. Então é o seguinte: quando Eva tem Caim, olha o que ela diz: alcancei do Senhor um homem. Um homem. Ela fica feliz. Capítulo 4, versículo 25, parece que Sete nasceu pouco depois da morte de Abel, e sabemos que isso aconteceu quando Adão tinha 130 anos. Podemos supor, portanto, que Caim tinha não menos de 125 anos quando matou Abel, e que a família de Adão era já bem numerosa. Então, fazendo análise, uma exegese desses textos, desses versículos, dentro de todo um contexto, nós vamos entender que provavelmente Eva, os primeiros filhos de Adão e Eva, não foram homens, foram mulheres. Entendeu? E quando Caim nasceu, Valber, Eva exclama e diz assim: alcancei do Senhor um homem. É isso que ela diz. Como se antes fosse só mulher. Então está, pois, fora de toda dúvida que durante esses 130 anos podia ter nascido e crescido Adão um grande número de filhos, netos, bisnetos, aumentando consideravelmente a população até o dia que Caim cometeu o monstruoso crime de assassinato, pelo qual foi expulso da presença do Senhor. Então, quando Caim mata Abel, não existia só Adão e Eva, Caim e Abel. Existia já várias pessoas na terra. Adão, mas Eva já tinham filhos e filhas quando o primeiro homicídio aconteceu na terra. Alguns acreditam que não teve outros filhos até depois da morte de Abel. Isso, porém, não é possível. Deus os criou, o homem e a mulher, e lhe deu ordem, diz: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Então, gente, não tem cabimento de que só tivesse Caim e Abel como filhos de Adão. O texto está aqui, nós estamos fazendo uma exegese do texto, nós estamos analisando, né? E com tal ordem, não é razoável supor que passassem mais de um século sem ter filhos. Ora, Adão e Eva iriam passar 100 anos sem ter filhos, sem ter filhas. Isso não faz sentido. Certo? Além de Caim e Abel, não faz sentido.
Agora, alguns calculam que era possível ter uma descendência de 1 milhão de pessoas até o tempo da morte de Abel. Bom, isso aí fica a seu critério você querer acreditar ou não, né? Há quem diga, alguns estudiosos, analistas, que quando Caim matou Abel, já existia 1 milhão de pessoas na Terra. Olha que coisa, hein? Olha que coisa, hein? Ora, em 250 anos, estima alguns historiadores que os descendentes de Jacó cresceram a quase, preste atenção, 2 milhões e 500 mil pessoas. Isso num período de 250 anos, o povo de Israel lá no Egito cresceram aproximadamente 2 milhões e 500 mil pessoas. E no tempo de Adão, além da ordem expressa de procriar mencionada, as circunstâncias eram mais favoráveis ao crescimento da raça do que durante a escravidão de Israel no Egito. Isso posto, essa hipótese não está totalmente descartada. Então é só ter um pouco de inteligência e raciocinar. Se o povo de Israel, num período de 250 anos, cresceram mais de 2 milhões de pessoas, porque Adão e Eva, que não viviam na escravidão, mesmo já debaixo do pecado, mas não viviam na escravidão, não poderia se multiplicar tanto como o povo de Israel lá no Egito. Tá bom? Com quem, pois, casou-se Caim? Alguns já responderam aqui, com a irmã. Indubitavelmente casou-se com uma de suas irmãs ou sobrinho. É o que alguns acreditam. Como você que está na live aqui, também acredita. Que já fez seu comentário. Naquele tempo, tais casamentos eram uma necessidade, por isso foram permitidos por Deus, que para conservar perfeitamente a unidade da raça humana, já tinha dado a Adão uma mulher feita de uma de suas costelas. Não consta, por forma alguma, que Caim achasse a sua mulher em país estrangeiro. Essa hipótese já foi descartada. Nem que ela procedesse de uma outra raça que Deus, porventura, tivesse criado, por consequente, em vista desses fatos que acabamos de apresentar e por não se encontrar na Bíblia referida algum em sentido oposto, parece ser evidente que Caim era casado antes da morte do seu irmão e que levou consigo sua mulher para essa terra em que andou vagabundo sob a maldição de Deus, em que edificou uma cidade. Então, pelo que nós analisamos, pelo que foi estudado, pelo que foi apresentado aqui, quando Caim matou Abel, ele já era casado. E que existia muita gente na terra. E ele era casado com quem? Com uma de suas irmãs. E ele pega ela e vai para uma terra fugindo fugindo do seu pai, da sua mãe, com vergonha. E ele vai para aquele lugar e acaba edificando ali uma cidade, tem um filho, coloca o nome de Enoque. Agora, aventurar-se a dar uma explicação estranha a esta parte das Sagradas Escrituras é opor-se à seguinte sublime declaração de Paulo: de um só Adão, ele, Deus, fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra. Foi o que Paulo disse. Então, falar que Caim casou com uma mulher de outra raça, põe em xeque aqui o que Paulo disse. Que Paulo disse que de um só homem, Adão, Deus fez toda a raça humana. Então não tinha outros povos, não tinha outras pessoas de outra raça. Tá? E Adão e Caim casa com a sua irmã. E provavelmente ele era casado antes de cometer o homicídio, matando o seu irmão Abel. Tá bem? Então,
está aí a nossa explicação, trazendo luz dentro de um contexto bíblico, né, e mostrando aqui as evidências das Sagradas Escrituras de que Adão, Caim tinha casado com uma irmã. Agora, por que a Bíblia não é tão clara em relação a isso? Porque existem passagens bíblicas que Deus não foi tão claro para nós. Porque, em primeiro lugar, a Bíblia Sagrada, ela foi nos deixada, queridos irmãos, na preeminência de trazer a revelação de Deus aos homens e falar aos homens do seu pecado, da sua fraqueza, da sua condenação ao inferno, e que Deus envia Jesus como nosso resgate, como a nossa salvação. Então, o tema principal da Escritura Sagrada não é Caim. O tema principal da Escritura Sagrada é Cristo. Entendeu? Agora, é importante se estudar essas questões? Claro que é importante. É muito importante. Tá? Como nós aprendemos aqui nessa manhã, nessa live. Mas o assunto principal da Escritura Sagrada é Cristo. Jesus é o tema central da Bíblia Sagrada. Amém? Eu vou ficando por aqui nessa live. Quero agradecer a todos vocês aí, meu querido amigo Cladinaldo, Valber, China, a Josefa Alaide está chegando aí, Everton Barbosa, Cristina Silva, tanta gente maravilhosa aqui na nossa live, Daniel e a Andriela. Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês, que Deus abençoe grandemente, e nós vamos ficando por aqui com a nossa live de hoje. Um forte abraço e até uma outra oportunidade. Vamos orar? Pai, te damos graça por esta manhã em tua presença e pedimos a tua bênção sobre a vida da tua igreja e do teu povo. Rendemos ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Deus, tenhamos um dia produtivo em tua presença, cheio de graça, cheio de bênção e repleto da tua glória. Que o Senhor faça prosperar o caminho do teu povo, em o nome de Jesus. Um forte abraço, gente. Fique com Deus e até uma próxima oportunidade. Lehitraot.